desde o fim da ditadura, né, nunca a ideia de transição política fez tanto sentido para nós, né? Não é à toa que tem tanta gente falando em termos de uma justiça de transição que precisa ser implementada, né? Olá, estamos começando o programa de número 40 do projeto A História em 60 Minutos, né? O programa que encerra essa série de entrevistas, né, desse projeto de extensão promovido pelo Departamento de História do SERES, o FRN, com apoio do Programa de Pós-Graduação em História do SERES e também com a parceria com o GT de Teoria da Ampul Brasil, além da parceria também com a Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia, a SBT-HH. As entrevistas são encontradas, né, no YouTube, nos canais institucionais do Departamento de História do SERES, do Programa de Pós-Graduação em História do SERES também, e há ainda uma versão, né, em podcast. As entrevistas podem ser ouvidas na conta do projeto A História em 60 Minutos no Spotify. Eu queria aproveitar também para fazer um convite, né, para quem ainda não assistiu ou está assistindo pela primeira vez as entrevistas, que procurem as entrevistas, o conjunto, né, das 40 entrevistas desse ano de 2022, da primeira temporada do projeto, num canal do YouTube chamado Sílaba, Sujeito Implicado, Laboratório e Acervo, né? É o espaço, é o canal onde nós vamos reunir o conjunto de todas as temporadas, inclusive dessa primeira, né? Então eu gostaria de fazer o convite para que se inscrevam nesse canal, sigam e acompanhem, assistam e comentem as entrevistas que nós produzimos com nossos convidados e convidadas ao longo desse ano. Para esse programa de encerramento, né, eu tenho a alegria, a satisfação de receber aqui o professor Fernando Nicolazzi, né, lá no sul, da região sul, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Ele é professor do Departamento de História dessa universidade, é professor também do Programa de Pós-Graduação e é membro do LUPA, né, o Laboratório de Estudos sobre os Usos Políticos do Passado. Eu quero agradecer muito, né, desde o início, ao Fernando por aceitar esse convite e por estar aqui nesse programa que encerra essa primeira temporada do projeto. Tudo bem, Fernando? Muito bem-vindo. Obrigado, Evandro. Queria, enfim, agradecer muito pelo convite, parabenizar vocês aí do SERES, o pessoal do GT, da SBT-HH, por essa iniciativa, né? Eu acho que esse projeto é realmente incrível. Eu estava comentando com você um pouco antes, né? Vocês criaram um acervo sobre historiografia brasileira que é realmente fantástico e fico muito feliz de fazer parte desse projeto. Obrigado. Nós também ficamos muito felizes de receber você aqui hoje, né? Bom, vamos começar então a entrevista com essa primeira pergunta, que é assim, em dezembro de 2022, né? O que tem sido a história, né, no século XXI, Fernando, do teu ponto de vista? Bom, vamos lá, né? Eu já conheço os programas, né? Essa é a famosa pergunta do Evandro, né? E, Evandro, minha resposta acho que ela vai transitar um pouco entre, enfim, duas posições que, para mim, é muito difícil de separar totalmente, né? Porque parece que é uma fronteira imprecisa, indecisa, entre o historiador, né, professor de teoria da história, que é um pouco a minha atuação profissional, digamos assim, né, e um professor em uma instituição pública brasileira, né, e que há muito tempo, quer dizer, enfim, razoavelmente um período longo, se interessa por refletir sobre o estatuto do conhecimento histórico na contemporaneidade, sobre, enfim, o que fazem historiadores e historiadoras, né, então isso é de um lado, mas também conciliando com um lugar que me parece também abrangente e não menos relevante, né, que é o lugar de um indivíduo situado numa coletividade, né, esse lugar que normalmente a gente define como do cidadão, né? Então essa fronteira imprecisa para nós entre historiador e cidadão é o lugar, enfim, que eu assumo para enfrentar essa sua pergunta, né? Então acho que eu vou me permitir arriscar alguns comentários. Em certa medida eu não tenho um grau de certeza pleno sobre o que eu vou comentar aqui, e sobretudo tentar falar assim, não apenas para os nossos pares, né? Eu sei que a pretensão do projeto também é alcançar um público um tanto mais vasto, né? Então tentar conciliar quase que o esoterismo da teoria da história com questões que são mais cotidianas, né, da nossa vida. E eu acho que a partir daí eu diria que, em primeiro lugar, a história é hoje, né, o que ela continua, de uma forma ou de outra, o que ela sempre foi. Né? Eu definiria isso como a história é um princípio de visibilidade. Né? Então,
poderia fazer um uso fácil da etimologia, lembrar da raiz do termo aqui que remete à ideia da visão, né? É possível lembrar também como que o termo grego de onde a gente... do qual nós herdamos, né, o substantivo história, remete a essa prática da investigação, é uma investigação marcada muito pelo primado da visão, né, não é à toa que era um termo também utilizado para dar conta dos saberes médicos, né, saberes marcados pela observação de corpos, pela interpretação de sintomas. Eu acho que a história da historiografia também mostra como que, no contexto de emergência da figura do historiador, como aquele que investiga, né, ou seja, aquele que pratica história, isso por volta do século V, antes da nossa era, né, o olhar e a autópsia eram elementos fundantes dessa forma de conhecimento. Né, e acho que você conhece muito bem isso, é algo que permaneceu, ou pelo menos foi retomado, sobretudo num contexto de disciplinarização, de cientificação da história no século XIX, né? Então, vários estudos mostram como que a autópsia, essa dimensão do olhar, permanecia ali, né? Mas eu diria que a história, então, nesse sentido, não vou me alongar muito nessas questões que interessam especificamente ao campo da teoria, mas eu diria que a história, ela faz ver o mundo de uma forma diferente, né? Não necessariamente melhor, né, mas de uma forma que acrescenta ao mundo, né, camadas que nem sempre são tão evidentes assim. Então, eu acho que a história é uma prática, uma modalidade de conhecimento, uma forma de consciência, ou mesmo uma experiência cultural, né? O termo carrega essa pluralidade de sentidos possíveis, que possibilita que a gente compreenda o mundo, e aí eu estou pensando o mundo, me refiro a uma dimensão da experiência humana, que está situada, né, num ambiente que transcende essa mesma experiência, né? Então, quer dizer, o recorte natureza e cultura não me parece que seja procedente nessa compreensão de mundo mais ampla, né? Então, é uma modalidade que permite que a gente compreenda o mundo a partir de certas perspectivas que talvez outras modalidades de conhecimento, de consciência, não privilegiem, né? Eu acho que a particularidade da história, nesse sentido, reside no fato de que ela permite que esse princípio de visibilidade seja adotado de uma dimensão temporal, né? Então, resumindo brevemente isso, eu diria que a história é aquilo que temporaliza o nosso olhar, né? E quando eu menciono a dimensão do tempo, eu não me refiro apenas à ideia de que a história é a forma de conhecimento dos homens no tempo, né, uma fórmula clássica que todo mundo conhece muito bem, ou que ela simplesmente permite que a gente situe eventos e fenômenos no tempo, né? Então, ou seja, o historiador não é apenas aquele que diz quando isso ou aquilo aconteceu, né? Quando que foi a Revolução Francesa, quando que foi a tomada da Bastilha, enfim. Eu acho que nessa ideia das coisas acontecendo no tempo persiste ainda uma perspectiva de uma compreensão, digamos, substancialista de tempo, né? Como se fosse simplesmente um espaço normalmente representado por uma linha onde os fatos vão sendo colocados, né? Ou seja, é o tempo como pura cronologia, né? Embora eu ache ainda que isso seja um elemento importante e incontornável na nossa prática, na prática da historiografia, eu acho mesmo que a linha do tempo tem lá sua validade, né? Volta e meia, traço uma linha do tempo no quadro quando eu estou dando aula, mas não é apenas disso que se trata, né? E aí fica a pergunta, então, do que se trata essa ideia de temporalizar o nosso olhar, né? Eu diria que o que está por trás dessa compreensão, ou dessa ideia de tempo, para ir além da ideia substancialista de tempo, é pensar a temporalização como um processo intelectual, né? Então, eu vou tentar dar concretude a isso a partir de alguns exemplos, né? Então, quando a gente fala sobre escravidão no Brasil, a gente pode situar esse fenômeno num determinado momento histórico, né? Então, século XIX, considerando aqui o Brasil como Estado independente, né? O período anterior ao século XIX, como algo dizendo respeito à América Portuguesa, ao Império Ultramarino Português, enfim, não vou entrar nesses detalhes, mas, enfim, escravidão no Brasil a gente situa no tempo, situa na cronologia no século XIX. Então, a gente consegue datar e situar no tempo esse fenômeno. Mas se a gente busca pensar a escravidão a partir de uma dimensão temporal, né, então, se a gente temporaliza o nosso olhar sobre a escravidão, a gente pode, por exemplo, tentar perceber ou buscar perceber os elementos de permanência entre práticas de escravização do mundo antigo ou mesmo do início da época moderna, né, ou seja,
práticas que remetem a uma cronologia diferente daquela do século XIX, inclusive variando em termos espaciais, pensando na escravização de pessoas na Europa, no continente africano, e perceber elementos de permanência dessas práticas naquelas práticas, enfim, realizadas no século XIX no Brasil independente, né? Ou seja, no momento em que parte da historiografia contemporânea vai definir como o contexto da segunda escravidão, né? Eu acho que isso é um pouco o que um dos grandes historiadores da escravidão brasileiro, que é o Rafael Marchesi, propõe num livro recente dele, que é intitulado justamente Os Tempos da Escravidão, mas é também, em certa medida, algo que uma autora estadunidense chamada Saidiya Hartman faz num livro que eu acho muito interessante, intitulado Perder a Mãe, né, que narra a viagem dela, então, como uma mulher negra norte-americana em busca dos seus passados em Gana, né, no continente africano. E é um livro fabuloso porque tanto a escravidão, ou melhor, não é fabuloso por conta disso, né, mas a narrativa dela permite pensar como que a escravidão no século XIX, tanto essa escravidão no século XIX quanto o tempo presente dela nos Estados Unidos são temporalizados por esse olhar, por um olhar agudo que ela projeta essa experiência. Então, é um livro que tem todo um projeto narrativo também bastante interessante, né? Saindo, talvez, do exemplo da escravidão, um livro que atualmente é uma das minhas grandes obsessões, assim, é um livro fantástico também, mas que mantém, me parece, essa perspectiva de como que o olhar histórico temporaliza experiências. É um romance, mas que tem um pé na história brasileira, que é até o livro recentemente premiado pelo Prêmio Jabuti, que é O Som do Rugido da Onça, da Micheline Verunski. Então, ali, a partir do romance, ela é uma historiadora de formação, mas que é conhecida como poeta, romancista. Ela me parece que mostra, daí eu não vou contar a história aqui para não estragar, mas ela mostra um pouco essa temporalização do olhar que remete ao século XIX brasileiro, remete a 2018, então como que ela joga muito com o tempo, né? Então acho que a gente pode, da mesma forma, acho que a gente pode igualmente olhar para o nosso contexto atual, né? Então a gente pode pensar o século XIX e temporalizar aquele contexto escravista, pensando permanências do passado, mas também a gente pode olhar para o nosso contexto atual, para o nosso tempo presente, e tentar pensar, vislumbrar aquilo que permanece de práticas realizadas do século XIX, né? E podendo perceber, inclusive, em que medida a nossa cultura autoritária contemporânea, a nossa cultura patriarcal, a dimensão estruturante do racismo na nossa sociedade tem entre os seus fundamentos elementos que remetem àquele contexto histórico escravista do Império, né? E aí, eu acho que nesse caso eu quero chamar a atenção justamente para o fato de que essa forma de percepção das coisas ou de compreensão das coisas não se limita apenas a situar essas mesmas coisas no tempo, mas vai muito além, né? Então, é isso que eu estou chamando aqui de um processo de temporalização do olhar. Então, a gente consegue ver o que há de passado naquele passado do século XIX, quando seguimos por futuro desse passado, que é o nosso presente, a gente também consegue perceber presença enfim, de lastros desse passado contemporaneamente, né? Não sei se fica bem claro esse ponto, mas é isso que eu acho que a história é hoje, enquanto um princípio de visibilidade, que vai muito além da simples datação, né? Que vai além da cronologia. A história é aquilo que permite também multiplicar as formas temporais em cada contexto, né? Mostra como que vários passados, existem vários passados, né? Naquilo que normalmente a gente torna como um singular, né? O passado, né? Então, essa pluralização também envolve essa prática de temporalização. E poderia ainda inserir aqui, mas eu não vou me alongar nesse ponto, mas inserir uma dimensão de futuro, né? Que, enfim, pensando como que determinados momentos históricos são prenhes de projeções de futuro, de expectativas, de promessas, e promessas as mais variadas possíveis, né? E como que algumas vão sendo realizadas enquanto que outras não são cumpridas, né? Então, essa pluralidade de passados e de futuros em cada presente histórico é uma forma de compreender também isso que eu estou chamando aqui de temporalização e como que o olhar histórico, como que a história, enquanto um princípio de visibilidade, nos permite ver essa
pluralidade de estratos ou de camadas temporais, né? Então, eu acho que essa me parece ser a especificidade da história enquanto consciência, enquanto experiência, enquanto forma de conhecimento, né? Porque ela permite um olhar temporalizado para o mundo, né? Mas a história, então, voltando à ideia, eu acho que a história continua sendo esse princípio de visibilidade que marca, enfim, marca essa prática desde os antigos, um princípio de visibilidade que temporaliza o mundo, que talvez seja uma herança mais dos modernos, mas talvez haja alguns elementos, aí entrando de vez na tua questão, né, elementos que sejam próprios do nosso século XXI, né, ou seja, o que é a história hoje, ou talvez o que ela possa ser, como foi a sua pergunta, né. Por que é importante para nós hoje, né, nesse primeiro quarto do século XXI, a experiência de uma temporalização do olhar, né? Eu acho que uma possível resposta seria a ideia de que esse olhar torna viável medidas de escape, né? Vou chamar assim, medidas de escape a um imediatismo que a nossa contemporaneidade acelerada, digitalizada, carregada de urgências nos coloca. Então, quando a gente temporaliza o nosso olhar, a gente está temporalizando também a nossa própria experiência dentro de um contexto muito efêmero, muito instável, né? E aqui eu não me refiro apenas à história como disciplina, né, como isso faz parte dos currículos, faz parte do sistema educacional, mas a história como uma forma muito mais ampla de conhecimento e um conhecimento que ela pode oferecer, né, ou seja, como uma instância mediadora entre nós e o mundo. Então, acho que a história ela permite justamente que a nossa relação com a realidade, né, e não apenas a realidade visível, concreta, empírica, mas que essa relação com o real seja mediada por esse olhar, né? E que a nossa vida não seja marcada apenas por aquilo que as nossas percepções físicas ou a nossa psicologia individual nos mostram, né? Então, acho que, em certa medida, esse imediatismo, ou melhor, essa mediação da história é uma forma de contornar o imediatismo da nossa situação contemporânea. Então, por exemplo, quando uma pessoa assume, né, a sua própria experiência como um fator principal que legitima aquilo que ela conhece, isso é em tese, em princípio, né, supostamente seria uma relação imediata, né? Então, dá um exemplo meio grosseiro aqui. A pessoa tomou cloroquina e sobreviveu à pandemia, logo a cloroquina funciona, né? Então, ela tá rompendo com aquelas mediações que a ciência coloca, né? Então, a gente já cansou de ouvir isso, né? Uma pessoa diz, vivi no tempo da ditadura e não vi nem corrupção, nem tortura, logo elas não ocorreram, né? Então, a pessoa projeta a experiência pessoal dela como o lastro de qualquer forma de conhecimento, né? Nunca vi um indígena usando o celular na história, logo, essas pessoas que estão com o celular aqui não são indígenas, né? Então, claro, há algo de enganoso aí, porque toda essa forma de compreensão, inclusive essas que eu mencionei, esses exemplos mais grotescos, elas são mediadas de inúmeras formas, né, de várias instâncias, né? Mas o que eu queria chamar a atenção é o papel da história como algo, né, fundamental, como uma prática de mediação para a nossa realidade contemporânea, né? Então, eu acho que é isso que faz com que a história seja hoje também um objeto em disputa, né? Não apenas porque ela disputa espaço com essas outras formas de mediação, que às vezes também não tem uma legitimidade, ou melhor, encontra outras formas de legitimidade, e algumas pautadas por práticas antiéticas, por, enfim, discursos mentirosos, mas inclusive porque os sentidos e os significados da história também estão em disputa, né? E quando a gente pensa, e essa é um pouco a prática que eu tento desenvolver aqui no Lupa, quando a gente pensa a dimensão dos usos políticos da história, dos usos políticos do passado, isso fica evidente, né? E o negacionismo histórico talvez seja um exemplo que serve de fundamento para mostrar isso, né? Então, isso fica evidente como que o negacionismo histórico, que também fundamenta um regime como o bolsonarismo, torna evidente como que a história está em disputa, né? Então, para não me alongar mais nessa pergunta, que, como você percebeu, eu mais contornei ela do que enfrentei de fato, eu acho que a história hoje é aquilo pelo qual vale lutar, né, diante dessa realidade. Sim, não, mas eu achei perfeita a tua resposta, porque ela tem uma força no sentido de indicar, né, Fernando, para a importância da história em contextos diferentes, falou, né, é mais ou menos a mesma coisa, mas no século XXI, dado
esses aspectos todos, a história continua sendo muito importante, assim, eu acho que, em síntese, né, a tua resposta me leva para isso, assim, né, para pensar na importância da história, fundamental em qualquer época, e sobretudo na nossa época, né. Bom, indo um pouco nesse caminho também, né, nessa preocupação também, assim, social, né, que o campo da história tem, que profissionais de história têm, do teu ponto de vista, o papel do historiador público, né, no Brasil, nesse Brasil do bolsonarismo que você mencionou agora há pouco, né, qual é o papel, né, qual é o papel nesse contexto? E, bom, estamos, como eu disse, em dezembro de 2022, né, gravando essa entrevista. Como é que a gente pode pensar também nesse horizonte pós-Bolsonaro, né, aí a partir do ano que vem? É tão bom ouvir, né, um horizonte pós-Bolsonaro, né, agora que essa é uma realidade realmente concreta. E eu não sei se é apenas ao historiador público que cabe essa função, né, mas sim a todo e qualquer historiador ou historiadora que sejam engajados pela ideia de que a história também é um direito, né, que ela também é uma forma de conhecimento que pode ser utilizada para a melhoria das condições democráticas da nossa sociedade e para melhorar, de fato, a nossa sociedade de forma geral, né? Eu diria, eu iria além até, eu diria que é o papel de qualquer pessoa sensata que vive no Brasil hoje, né? Mas, enfim, restringindo ao que é a proposta da tua pergunta, Evandro, que compete ao historiador, né? Acho que o papel primeiro, né, dessa figura, né, que é o historiador da nossa realidade, e talvez o mais fundamental é o papel do combate, né, como uma forma de anteparo contra o bolsonarismo. Né. Eu enfatizo isso porque eu acho que a gente não deve ter muitos pudores em assumir essa dimensão agonística, né, enfatizar o caráter conflitivo dessa situação. Porque o bolsonarismo, né, e pensando aqui o bolsonarismo como uma cultura política muito mais vasta, que vai além da figura do Bolsonaro e dos seus filhos, a gente tem notado isso, né, como que talvez, em certa medida, até dispensa a figura dele, né? Então o bolsonarismo já se consolidou no nosso ambiente político, cultural, social, como uma força que tem, enfim, um modo de funcionamento próprio. Eu acho que o bolsonarismo, desde o início, né, ele estabeleceu como o seu modus operandi a postura de aniquilamento daqueles que são considerados os seus inimigos. Né? Então, quando eu falo isso, que a gente tem que assumir a dimensão agonística, conflitiva, esse conflito já está dado, né? Não somos nós que estamos iniciando isso. Né? E entre esses inimigos que o bolsonarismo elege como, enfim, aqueles que devem ser aniquilados, acho que historiadores e historiadoras, a gente tem um alvo nas costas, né? Talvez não apenas metaforicamente falando. Né? O fato do Bolsonaro ter vetado a lei que regulamenta a profissão de historiador é apenas um exemplo banal, assim, do repúdio que ele tem e que, de uma forma geral, todo o bolsonarismo alimenta em relação aos profissionais da história, né? Sobretudo aqueles que atuam em escolas e universidades públicas, né, sempre pensados como lugar de balbúrdia, lugar de gente que não trabalha, etc. Então, escola sem partido, Brasil paralelo, são fundamentos desse modus operandi, né? Por mais que tenham começado a sua atuação antes do Bolsonaro ter assumido a presidência, mas é aquilo que eu falei, o bolsonarismo vai além dessa figura, vai além desse governo, acho que pode talvez ser pensado, inclusive, como uma cultura política. E eu acho que esse combate, pelo menos a partir daquilo que a gente pode ou deve oferecer enquanto historiadores, passa por uma contribuição ao processo de desbolsonarização do país, né, que a gente precisa iniciar desde agora. Né? Eu acho que é um processo que certamente, caso ele seja realizado de fato, e caso a nossa postura, né, a postura do Brasil como uma sociedade daqui para frente não seja mais a da simples anistia ou da conciliação, eu acho que vai ser um processo lento, conturbado e mesmo violento. Né? Eu acho que, desde o fim da ditadura, né, nunca a ideia de transição política fez tanto sentido para nós. Né? Não é à toa que tem tanta gente falando em termos de uma justiça de transição que precisa ser implementada. Né? Então, acho que esse é um ponto significativo. Né? E eu acho que se trata de um processo que precisa levar à responsabilização do bolsonarismo, né, dos seus, e não apenas de uma forma abstrata, mas dos indivíduos que alimentam enfim, esse fenômeno,
por tudo aquilo que foi feito, por tudo aquilo que continua sendo feito, né, no sentido de minar as bases da nossa democracia que são tão frágeis, né, que precisam ser reforçadas, né, inclusive pelos crimes ou possíveis crimes que foram e que vêm sendo cometidos, né. A questão que se coloca a partir daí é saber o que é possível de ser feito a partir da história e do que nós, historiadores e historiadoras, fazemos, né. E acho que a primeira, ou pelo menos uma das primeiras respostas, passa por uma atuação contra as muitas formas de negacionismo da ciência, né, incluindo aí o negacionismo histórico, que ganharam fôlego com a ascensão do bolsonarismo, né. Eu acho que tem 2 dados que indicam muito bem isso, né. Eu participei de alguns eventos ao longo desse contexto de pandemia, discutindo negacionismo, né, nas aulas também, e fui fazendo algumas pesquisas mais quantitativas, digamos assim, e o crescimento vertiginoso do termo negacionismo no nosso espaço público, desde que o Bolsonaro assumiu a presidência, é um dado concreto, né. Então, quando a gente faz uma pesquisa muito rápida, por exemplo, no acervo de um jornal como a Folha de São Paulo, que é o jornal com maior circulação no país, o termo negacionismo ele começa a ser utilizado ali pelos anos de 1993, 1994. Mas quando a gente contabiliza o total dos usos do termo até hoje, a gente chega a um dado que é estarrecedor, mas 75% do uso data de 2019 até hoje. Ou seja, 3/4 dos usos do termo negacionismo num jornal como a Folha de São Paulo estão concentrados no período em que Bolsonaro assume a presidência. Não é à toa que em 2021 o vocabulário da Academia Brasileira de Letras, entre as novas entradas que eles colocam, as novas palavras que eles inseriram, uma delas é negacionismo. Né? Então, é curioso, porque é um fenômeno, mas é uma categoria, é uma palavra também, e é uma palavra que, a partir de Bolsonaro, veio ganhando, né, um espaço muito grande na nossa cena pública. Né? Um outro exemplo também aqui, muito rapidamente falando, mas é sempre bom lembrar nesse sentido, né, os lucros de uma empresa como a Brasil Paralelo. Né? Então, em 2020, segundo ano do mandato do Bolsonaro, os lucros dessa empresa quintuplicaram. Né, passaram de 6 milhões para 30 milhões de reais. Né, então, a coincidência com o período do Bolsonaro na presidência não é fortuita. Né, e com isso eu não estou sugerindo que eles receberam verba pública, não é nada disso. Mas como que o bolsonarismo e Bolsonaro na presidência criaram condições propícias para um crescimento de uma empresa como essa. Né? Então, e uma dessas condições, amarrando uma coisa com a outra, é justamente a voga negacionista que tomou conta no nosso espaço público. Né? Então, acho que não é exagero estabelecer, né, e também não é nenhuma novidade, estabelecer uma relação umbilical entre bolsonarismo e negacionismo. Né? Claro, nós temos tantos outros problemas, mas acho que esse é algo que está muito implicado com o contexto bolsonarista, né, como é a pergunta que você colocou. E eu acho que pelo menos são 3 caminhos, ou há pelo menos 3 caminhos para esse combate contra o negacionismo. O primeiro deles talvez seja o que menos diga a respeito à nossa prática enquanto historiadores, porque eu acho que passa e deve passar necessariamente por um processo de responsabilização jurídica. A pandemia mostrou que o negacionismo mata, né, e isso não pode ficar impune. Mas no caso da história, quando a gente fala em termos de negacionismo histórico, me parece ser muito mais difícil, colocar muito mais problemas para a gente estabelecer parâmetros para levar para essa dimensão jurídica, né? Porque a gente corre o risco, inclusive, de judicializar a nossa prática e as consequências disso provavelmente não seriam boas. Né? De qualquer forma, eu acho que, pensando como que historiadores e historiadoras puderam contribuir para o estabelecimento de fatos durante o funcionamento, por exemplo, da Comissão Nacional da Verdade, né, fatos que muitas vezes eram omitidos ou negados pelas próprias Forças Armadas. Caso a gente, enquanto sociedade, resolva levar a cabo, né, responsabilizações para o que tem ocorrido nos últimos anos, né, e talvez a pandemia seja um ponto importante nesse sentido, eu acho que a nossa expertise enfim, a nossa expertise de pesquisa pode, em certa medida, ser útil. Né? Então, quem sabe numa transição do bolsonarismo para a democracia isso não seja realmente viável. Né?
Então, esse é um primeiro caminho, mas aí eu tenho minhas dúvidas se a historiografia tem algo de fato a colocar aí, para além dessa expertise enfim, de constituir ou de reconstituir fatos, né, que é o que a gente mais ou menos sabe fazer. Eu acho que o segundo caminho é um caminho político, né? Então, eu acho que é preciso debater, é preciso denunciar, é preciso evitar, né, a partir de discussões políticas, o negacionismo. E aí, nesse caso, eu acho que a gente tem muito o que contribuir enquanto categoria profissional, né? Porque nós temos condições de propor debates que contribuam para o tema, né? Para o desenvolvimento desse tema. Então, mostrando, por exemplo, como que os tipos de negacionismo histórico, como o negacionismo da escravidão, da ditadura, comprometem, de fato, as formas como nós hoje nos relacionamos com os nossos passados. Né? Como que estar em negação com determinados passados dificulta que uma sociedade lide com seus traumas, com isso que normalmente a gente chama de passados difíceis, né? E a gente nunca soube lidar de fato com esses passados, né? E essa dificuldade mostra, eu acho que tem relação com a precariedade democrática na qual nós vivemos, né? Eu acho que não seria exagero supor isso, né? E quem sabe se lidar de uma forma melhor com esses passados não pode ter efeitos também para a construção de um espaço público mais saudável. Eu apostaria que a história tem muito a oferecer nesse sentido, né? Porque, novamente, aqui acho que a gente consegue ver como que a história e o passado, por vezes, são usados, né, para a manutenção de estruturas excludentes, autoritárias, racistas da nossa sociedade. Né? E estruturas que não apenas levam à negação de fatos, né, fatos completamente atestados, né? Não houve tortura na época da ditadura, portugueses não pisaram na África, né, como a gente já ouviu, mas levam a formas mais sutis de negação. Então, a maneira como grandes empresas jornalísticas, né, criaram a ilusão de que nós vivenciamos uma ditadura sem ditadores no Brasil é muito curioso. Né? Isso, para mim, também é uma forma de negacionismo, né? Que vem há décadas sendo administrado de forma homeopática e que passa despercebido. Né? Então, como é que pode um Costa e Silva não ser chamado de ditador numa notícia de jornal? Né? A notícia vai lá e fala: o AI-5 engrossou o caldo da ditadura, está lá, a ditadura é reconhecida, mas nunca o termo ditador é utilizado. Isso também a gente pode fazer uma pesquisa na Folha, nesses jornais, a gente raramente encontra, e dificilmente encontra em notícias. A gente encontra mais em colunistas que fazem questão de mencionar isso. Né? Então, acho que chamar as coisas pelo que elas são também é algo importante. Né? E tudo isso acho que precisa ser colocado em discussão pública, precisa ser politizado. Eu acho que a historiografia vem fazendo isso. Né? Quer dizer, a maneira pela qual historiadores e historiadoras vêm enfrentando, vêm combatendo o negacionismo de forma bastante intensa, né, com muito esforço, mostra como que nós temos algo para contribuir nisso. Né? E acho que isso passa também por algo que é incontornável, que é a politização da história. E quando eu falo isso, não estou, obviamente, dizendo que a gente deve empunhar bandeiras partidárias para fazer história, né? Mas que a gente deve estar comprometido com debates públicos na nossa sociedade. E aí, por exemplo, a ANPU vem assumindo um papel muito importante nesse sentido, né? Não apenas ela, mas para fazer menção à principal associação de historiadores que nós temos no Brasil. Né? E isso... disso depende o terceiro caminho que eu sugeriria, que é propriamente o nosso mais costumeiro, né? Que é investigar fenômenos históricos, trabalhar a partir de documentação verificada, construir discursos legitimados pela administração da prova historiográfica, ou seja, fazer aquilo que, a partir de pressupostos metodológicos, teóricos e epistemológicos, nós fazemos e fazemos muito bem. Então, dando um exemplo, agora recentemente o Rodrigo Pato, né, que já foi presidente da ANPU, ele publicou um artigo na Folha de São Paulo mostrando quão mentirosa é a ideia do perigo comunista no Brasil, como que essa ideia foi sendo instrumentalizada em diversos momentos históricos, né, a partir de mentiras e de práticas negacionistas. Né? Então, a gente não pode abdicar de fazer isso. Né? Claro, isso não é suficiente. Por isso que eu acho que isso tem que estar ligado a uma dimensão de politização da história e, porventura, até de responsabilização jurídica das práticas negacionistas. Né? Eu acho que esses três caminhos juntos podem convergir para uma mesma direção. Né? E só para amarrar um pouco, eu acho que também um outro papel que historiadores públicos ou não públicos podem assumir é aquele velho papel definido lá desde Heródoto, né? Atuar para que esses feitos não caiam no esquecimento. Né?
Acho que muitos colegas começaram a atuar nesse sentido desde o começo da pandemia, no sentido de produzir documentação, né, criar um espaço propício para a memória do que foi essa experiência traumática da pandemia no governo bolsonarista. Né? E tudo isso não apenas para servir para pesquisas historiográficas futuras, mas muita gente comentava, olha, para auxiliar em medidas jurídicas. Né? Então, é produzir documentação historiográfica e jurídica. Né? Então, isso nós sabemos fazer muito bem. Né? E talvez todo esse esforço possa servir, inclusive, para a tomada de medidas reparatórias. Acho que o processo de desbolsonarização do Brasil vai necessitar de algumas formas de reparação histórica também. Talvez, nesse caso, não de um passado tão distante, assim, mas de um presente que não pode simplesmente se tornar passado como uma página virada. No dia 1º de janeiro não basta virar essa página, a gente vai ter que enfrentar esse passado recente que foi o momento do governo de Bolsonaro. Né? E acho que, nesse sentido, a nossa luta vai ser, mais uma vez, contra o esquecimento. Né? Então, acho que, resumindo tudo isso, acho que os profissionais da história podem e devem ocupar um papel importante nesse contexto de transição de governo, né, que não significará o fim do bolsonarismo. A gente tem que ter muito claro isso. Né? Acho que a gente precisa continuar atento e forte, né, tanto na produção da história, como também na prática do ensino de história, que é um caminho fundamental dentro desse processo. Perfeito, Fernando. Muito bom. A democracia é uma luta, uma disputa diária, né? Assim, não se encerra assim de um dia para o outro. Muito menos num contexto como esse que você tão bem apresentou aqui para a gente. Muito estimulante a tua resposta. Muito bom mesmo. Aproveitando, já que você mencionou agora, inclusive, o ensino de história, né? Nesse contexto todo que você reconstituiu aqui para a gente na sua resposta anterior, né? A importância do ensino de história. O que você diria nesse sentido? A importância do ensino de história e também, se você pudesse falar um pouquinho sobre os currículos, do teu ponto de vista, os currículos que têm formado historiadores e historiadoras, como é que eles andam, assim? Uhum. Bom, eu acho que se aquela ideia, né, de que a história possibilita um ganho na forma como a gente percebe o mundo, né, como nós nos percebemos no mundo, se essa ideia faz algum sentido, então eu acho que o ensino de história ele continua sendo importante na nossa sociedade, pois não deixa de ser também uma forma de educação ou de reeducação do nosso olhar. Eu penso um pouco amarrando as duas coisas. Né? História é um princípio de visibilidade, acho que o ensino de história é uma reeducação do nosso olhar. Né? E talvez aquela ideia já antiga, né, de formar cidadãos críticos não seja mais suficiente, né, embora seja ainda, me parece, que seja difícil abandonar completamente essa ideia, né, mas seria preciso explorar outras formas de cidadania, né, que não estejam mais apenas vinculadas ao dever cívico diante dessa invenção cultural que é a nação, né, dessa invenção cultural e política que é a nação. Né? Então, pensar outras formas de cidadania no contexto contemporâneo, né? Acho que o ensino passa por aí também. Muita gente fala em termos de cidadania planetária, ou cidadania ambiental, cidadania digital. Enfim, os caminhos seriam muito longos e eu não conseguiria desenvolver muito esse ponto. Né? Mas eu menciono isso apenas para dizer, olha, aquela ideia de formar cidadãos críticos, talvez ela não possa ser simplesmente abandonada, né? Mas talvez ela nos leve a pensar outras formas de cidadania. Né? E eu acho que essa ideia de cidadania ainda dialoga com a maneira como nós ainda hoje pensamos o ensino de história de uma forma geral. Tá? Claro, há brechas, há desvios, mas de uma forma geral, a nossa sociedade como um todo, pensando no nosso sistema educacional, as nossas práticas, ainda coloca esse ponto como importante. Né? E eu diria que essa prática do olhar, né, que o ensino de história possibilita, é também uma forma de propiciar o que, enfim, muitos autores vão chamar de um olhar distanciado. Né? Eu acho que é isso e eu acho que isso é particularmente importante. Novamente, eu volto a esse ponto, né? Num contexto em que as experiências pessoais, né, transmutadas em simples opiniões, né, a minha opinião vale como uma forma de conhecimento, acabam rivalizando com conhecimentos produzidos a partir de métodos, de protocolos científicos, com outros parâmetros de legitimação. Né? Então, volta aquela cena bizarra, né? Eu tomei cloroquina, a Covid não me afetou, logo a ciência que fala sobre a ineficácia da cloroquina está errada, porque essa é minha experiência pessoal, essa é minha opinião, e a opinião basta como conhecimento. Né? Acho que no caso da história, eu já mencionei isso, mas a nossa cloroquina assume várias feições, né? A ameaça comunista é uma delas. Né?
É claro que tanto num quanto no outro caso, há um uso político disso, né, então não é inocente esse tipo de situação, né, então acho que é uma estratégia bastante consistente, né. E mesmo que não se chegue nessa obsessão anticomunista, ela vai assumir outras feições, como o anti-esquerdismo, né, que também acaba tendo relação com isso. E os editoriais dos nossos jornais, Folha, Estadão, Globo, mostram isso recorrentemente. Então, eu diria que há indícios, né, daquilo que parece um pouco mais anedótico, que é o anticomunismo, mas esse anti-esquerdismo que a gente vê recorrentemente nas páginas do jornal remetem a isso. E aí, por isso que eu acho que o ensino de história tem um papel importante. Então, acho que o ensino de história, né, e o conhecimento histórico, de modo geral, tem essa possibilidade, né, e eu não estou dizendo que ele seja sempre bem sucedido nesse sentido, de criar uma mediação entre essa experiência imediata e aquilo que é desconhecido. Acho que a ideia do conhecimento, ou do ensino como um todo, e particularmente do ensino da história, passa por aí, né? Por vezes a gente se apega à nossa própria percepção, porque fora dela é o espaço do desconhecido, né? É um espaço em que muita gente talvez desenvolva algum medo, alguma insegurança, né? Um espaço que as pessoas não têm um porto seguro, né? Então, e aí acabam se voltando para a sua própria posição pessoal, para o seu próprio campo de familiaridade, né? Claro, então, enfim, me parece que o ensino possibilita, talvez, contornar esse espaço de familiaridade através de um olhar distanciado, mas acho que há limites nisso, né? Um pessoal fazendo sinal com o celular para pedir ajuda de ET para intervir no Brasil, acho que esse é um ponto que a gente não precisa se sentir culpado de que a educação falhou em algum momento, né? Não foi uma falha do ensino, não foi uma falha das escolas, não foi uma falha da educação. Isso vai por outros caminhos, né? Então esse chega num outro ponto que fica até difícil a gente comentar, né? Então eu ainda acho que tanto a escola como as várias formas de ensino, elas são ainda instâncias mediadoras, né? Então a escola faz, enquanto um espaço, né, físico, faz essa mediação, por exemplo, entre a casa e a rua, né, entre a família e a sociedade, entre o indivíduo, né, e a coletividade, entre o eu e o outro, né? E eu acho que o ensino de história passa por aí, né? Então a educação de forma geral, o ensino de história permitem essa mediação das nossas experiências pessoais, que são muito marcadas e não há como deixar de ser, né, pelas nossas percepções físicas, pela nossa psicologia, mas permitem mediar a nossa experiência pessoal com outras experiências. Então, permitem, falando em termos que normalmente a gente utiliza em aulas de teoria da história, permite uma articulação entre identidade e alteridade, né? Permite compreender como o eu é largamente constitutivo e constituído em relação com o outro, né? Seja esse outro humano ou não, como a gente tem discutido atualmente, né? O campo da natureza está aí, né? Os animais estão aí também como definidores da nossa identidade pessoal, né? Isso em vários níveis e a partir de diversas marcações. Pensar como esse eu é constituído por determinações de gênero, de raça, de classe, como muita gente aqui no podcast, né, no programa já comentou, né? Desde a Glória, lá no primeiro episódio, o Marcelo Assunção, mais recentemente, falando da importância de pensar a branquitude, né, pelos brancos, né? Isso é um exercício de estranhamento para as pessoas brancas, né? Pensar que elas são racializadas, que elas podem ser racializadas, é uma forma de criar esse olhar distanciado, né? E eu acho que o Marcelo Assunção foi muito preciso, né? O ensino de história é fundamental nesse ponto, né? Então, acho que o ensino tem esse potencial ainda de mediar as nossas certezas, né? Que as nossas certezas são sempre poucas e pequenas e muitas vezes efêmeras. E são pequenas certezas dentro de uma vastidão de dúvidas, né? De um mar de dúvidas. Então, acho que, no limite, o ensino de história possibilita um exercício de curiosidade, né, que permite também lidar, e aí de uma forma saudável, com as dúvidas, né? A gente não precisa estar inquieto porque está duvidando de alguma coisa, porque não tem certeza, não. Isso faz parte do processo de ensino, de aprendizagem, do próprio processo de construção do conhecimento, né? Claro que isso não significa que por si só ele faça isso, né? O ensino é uma prática social que envolve condições sociais e toda uma dimensão performativa de quem é colocado na posição de ensino e aprendizagem,
seja o professor ou o estudante, né? O ensino de história pode muito bem ser mobilizado para incentivar um patriotismo obtuso, autoritário, fazer as pessoas se agarrarem em frente de caminhões em defesa de uma ideia de nação que precisa, de fato, ser abolida e combatida. Então, acho que o ensino de história pode também alimentar a nostalgia pelo império, por uma sociedade escravocrata, né? Então, ele não é bom por si só, né? Então, mas ele tem que ser qualificado, é sempre adjetivado, né? Então, é um tipo de ensino de história que possibilita essa construção de uma sociedade mais democrática, né? E uma pergunta que está correlata a isso, e que para nós, muitas vezes, ela é incômoda e mesmo constrangedora, é saber se o ensino de história continuará sendo feito a partir de algo como a disciplina da história. Essa é uma questão fundamental para a gente enfrentar atualmente, né? E acho que a tua pergunta contém nela também essa outra indagação, né? Qual é a importância da disciplina da história hoje, ou dessa modalidade de história disciplinada que está lá, faz parte dos currículos da educação básica, que define departamentos, define um campo, uma área de conhecimento nas universidades, né? Então, a gente sabe muito bem que a educação histórica pode se dar em diversas instâncias, no espaço público, no museu, numa roda de conversa, num passeio pela cidade, num arquivo, como a Clarissa mencionou também numa dos programas, né? A gente enfatiza muito isso nas nossas discussões, né, dentro da universidade, né? Como que há outros espaços possíveis para isso, mas a gente talvez nem sempre avalie toda a complexidade, todas as consequências disso dentro dessa estrutura curricular que a gente tem, né, que está organizada lá por cargas horárias, disciplina e etc. Então a gente chega numa situação que ela é ambígua, é de difícil solução mesmo, né? Que é uma situação que mostra a certeza de que o ensino de história continua sendo relevante, e a dúvida se a disciplina da história ou esse modelo de história disciplinada ainda é relevante. Não tenho uma resposta pronta para isso, mas eu gosto que a pergunta seja colocada, acho importante que a gente enfrente ela, né? E no que toca ao segundo ponto da tua pergunta, né, que é sobre os currículos universitários, acho que essa também é uma questão muito importante, né? Enfim, a gente sabe também muito como a distância que separa aquele currículo que está nos projetos dos cursos e a prática efetiva em sala de aula, a prática efetiva de formação, né? E acho que também muita gente aqui já mencionou da necessidade da gente repensar os nossos currículos, problematizar esses currículos, inclusive no nível mais básico da ementa das disciplinas, né? Que temas são colocados ali, quais são contemplados, quais não são contemplados, que autores e autoras fazem parte da nossa biografia, quem não faz parte, né? Então, esses silenciamentos, esses ocultamentos são sempre importantes de serem mencionados, e eu acho que tudo isso é fundamental e talvez eu não conseguiria colocar tão bem como já foi colocado por outras pessoas, né? E também me preocuparia soar aqui muito com um tom muito prescritivo, né? O currículo tem que ser isso, né? Não sei se você já enfrentou alguma discussão de reforma curricular na sua universidade, mas nem sempre é uma discussão tão fácil, né? Então, acho que tem tanta gente que tem pensado e tem feito coisas tão bacanas que, às vezes, a gente só fazer uma crítica aos modelos curriculares pode não ser não ser, inclusive, honesto com essas outras práticas que vêm sendo realizadas, né? Mas, no fundo, o que eu colocaria, e que eu acho que é muito mais um anseio meu, pessoal, né, uma vontade de caminhar por um tipo de formação universitária na área da história, que seria um tipo de formação que, ao mesmo tempo em que privilegia o espaço da sala de aula, né, eu acho que a pandemia nos relembrou o quão importante ela é, né? Então, o semestre passado, que foi o semestre de retorno para nós aqui na URGS, foi muito importante, assim, em vários sentidos, né? Não apenas por retomar ali, mas deu uma outra compreensão do que é aquela relação ali de sala de aula, né? Pelo menos para mim, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Os protocolos acadêmicos, pelo menos alguns deles, acho que permanecem como algo relevante, né? Eu gosto muito do protocolo de uma banca acadêmica, acho que isso é muito importante, né? Acho que faz parte desse processo. Mas, dentro desse anseio, acho que também há
uma tentativa de valorizar outras experiências de aprendizagem, né? Outras formas de estar e de ocupar os nossos espaços universitários, né? Já que a tua pergunta foi mais em termos de currículo universitário, né? Porque eu também teria pouco para falar em termos de educação básica, né? Então, quer dizer, outros espaços de atuação em que projetos de extensão como esse teu, né, têm uma importância, e agora com a curricularização da extensão, de fato, vão ganhar uma dimensão maior. Propostas de história pública nos mostram como isso é interessante, né? E, novamente, sem retirar a importância da sala de aula, né? Eu acho que está notando que eu estou desviando do tema específico do currículo, né? Estou indo para um campo um pouco mais vasto, mas acho que passa pelas nossas práticas também a importância de se valorizar seriamente a autonomia dos estudantes, né? Daqueles e daquelas que estão ali se formando como historiadores e historiadoras. Possibilitar a eles tempo, né? Acho que isso é um ponto que falta, assim. Tempo para a coisa mais básica que há na nossa formação, que é o tempo para ler um texto. Eu lembro do episódio da Clarice, que ela fala, durante minha formação eu ia no ônibus, madrugava, passava a madrugada lendo porque eu trabalhava e tinha aula. Então, quer dizer, esse é um ponto que nem sempre a gente percebe isso, né? Nossos estudantes, muitos são trabalhadores, né? E acho que, enfim, falo isso também, e não digo apenas a partir de uma experiência própria, mas em conversas com colegas, como isso é importante, né? E, além disso, eu acho que também é algo muito que contribui muito na formação acadêmica, é o trabalho coletivo, né? A existência de grupos de pesquisa, projetos conjuntos, enfim, essa experiência do diálogo, né? Porque, por vezes, uma formação acadêmica pode ser algo muito solitário, muito isolado, né? Isso também pode ser enfim, nem sempre é algo tão positivo, né? Então, eu acho que, resumindo mais ou menos tudo isso que eu me enrolei muito para responder, eu acho que um curso de história ele não pode ser pensado apenas como um conjunto de aulas ou de salas com aulas expositivas sobre conteúdos pré-definidos que estão amarrados lá, quase que numa grade curricular, né? A universidade não pode ser encarada apenas como um conjunto de prédios onde existirão essas salas de aula, onde vai se dar essa aula puramente expositiva, né? Eu acho que a formação vai muito além e a gente tem um grau uma margem de manobra para lidar com isso, né? Dentro das universidades públicas, pelo menos, né? Então, acho que a gente tem que ter muito claro que o tipo de formação acadêmica tem, obviamente, relação direta com o tipo de profissional que a gente vai ter na sociedade, né? Então, talvez pensar essas práticas mais cotidianas dentro do espaço da universidade seja tão importante quanto, né, repensar currículos, reformular currículos e assim por diante. Acho que uma coisa está muito atrelada à outra. Muito bom. Você coloca 2 pontos aí que, nossa, muito importantes para a gente pensar. O processo de formação como um processo coletivo, de trabalho coletivo, fundamental, né, que acontece na sala de aula, mas também para além da sala de aula, em outros espaços, né, dentro da universidade, fora dela, né. Isso é um ponto fundamental. E também, assim, essa ideia que você sinalizou agora ao final também. Qual é o profissional, né, que sai, enfim, depois do processo de formação, qual é esse profissional que vai estar atuando, né, estará, assim, na sociedade, né, agindo, atuando, tomando decisões, e assim por diante, né? Isso é um ponto importante da gente sempre lembrar, né? Nesse sentido, então, do trabalho coletivo e da responsabilidade profissional, como é que você avalia o recente, um pouco mais de 2 anos atrás, reconhecimento por parte do Estado, né, depois de décadas de luta? Você já até mencionou já em algum momento nas suas respostas, né, da profissão de historiador e de historiadora no Brasil, e eu gostaria que você enfatizasse, Fernando, se possível, nesse aspecto mesmo da dimensão ética, de uma atuação pública, na esfera pública mesmo, né, por parte do historiador, nesse contexto que nós estamos vivendo agora. Bom, eu acho que o reconhecimento, né, legal da nossa profissão, né, que enfim, foi por meio de uma lei de 2020, nos traz diversos elementos para a gente para refletir sobre o nosso ofício, né, ou sobre a nossa profissão, né? Tem colegas que falam, eu não falo mais ofício porque agora é uma profissão regulamentada. Mas também para pensar, né, no lugar que tanto a história como historiadores e historiadoras ocupam na nossa sociedade, né? Acho que um primeiro ponto que
que cabe recordar é que se trata de um processo razoavelmente longo, esse que culminou com a aprovação em 2020, né? Entre o primeiro projeto de lei que foi protocolado na Câmara dos Deputados, lá no final dos anos 60, e o projeto que foi iniciado em 2009 no Senado pelo Paulo Paim, depois foi reformulado em 2012, finalmente aprovado há 2 anos atrás, a despeito do veto presidencial, né, do Bolsonaro, ou da tentativa de não fazer existir essa lei, foram mais de meio século, né? Então, isso não é pouca coisa, né? De lá para cá, muita coisa aconteceu, muita coisa mudou, a nossa sociedade se modificou profundamente, as instituições que produzem conhecimento histórico no Brasil também foram transformadas, a gente passa por um processo de fato, consolidação do espaço universitário, da pesquisa acadêmica, da pós-graduação no Brasil, a própria disciplina da história, né, se transformou. Eu diria que, além disso, mas a gente ainda não tem muitos elementos para aprofundar isso, mas as percepções públicas em relação à história e aos seus praticantes também foram modificadas, né? Então, eu acho que, para além das comemorações sobre a aprovação da lei, eu acho que precisa comemorar mesmo, se não por outras razões, pelo fato de que o Bolsonaro tentou evitar essa lei. Então, isso já é motivo para comemoração, né? Eu acho que a gente também precisa manter uma posição crítica no sentido de pensar e avaliar os significados disso para o nosso contexto, né? Ou seja, o que de fato significa considerar o historiador como um profissional na nossa sociedade, no Brasil contemporâneo? Então, para além da garantia de um espaço de atuação, né, num mercado de trabalho cada vez mais enxuto e competitivo, eu acho que a gente tem que pensar, e eu tento enfatizar muito isso com os meus estudantes, né? Normalmente eu ministro uma disciplina de introdução à história, que é para os estudantes ingressantes no curso, mas pensar o profissional da história, ou pensar a profissão a partir da lógica do trabalho, o profissional como trabalhador, né? Então, a profissão da história, ela implica um trabalho que nos coloca justamente nessa condição de trabalhadores. Isso parece banal, mas nem sempre a gente explora todas as consequências dessa questão, né? Então, partindo desse pressuposto, né, acho que não seria despropositado a gente pensar na nossa profissão também a partir de direitos e de garantias trabalhistas, por exemplo, né? Desde o mais básico, quanto vale o nosso trabalho, né? Como que a gente pode ser remunerado, qual que deve ser, ou se deve existir um piso salarial para historiadores no Brasil. Eu lembro de uma conferência da Carol Bauer na Ampul, na última Ampul que teve, ou melhor, na Ampul online, foi na última Ampul, não me lembro onde é que foi sediado, acho que foi no Rio, né, mas foi toda online, em que ela mostrou ali na fala dela a tabela da Associação Australiana de Historiadores, em que havia ali especificado o valor, né, conforme o profissional, né, conforme a formação desse profissional e conforme o trabalho realizado, horas de trabalho, tipo de trabalho. Então, ali tem um parâmetro, né? Se a gente pensa aqui, quando a gente tem colegas que atuam em outros espaços que não apenas a docência, quanto que vale uma assessoria para uma novela histórica, né? A organização do acervo de uma instituição, por exemplo, do acervo histórico de uma instituição, quanto é que a gente cobra, né? Tem uma colega nossa que você conhece, Letícia Bauer, ela falou já isso, olha, eu não sei quanto cobrar, às vezes, ela tem uma experiência larga nesse tipo de trabalho, nós não temos parâmetros, né? A escrita de um livro sobre a história de uma empresa, pensando nos profissionais que fazem, que atuam em termos de memória empresarial, né? A gente não tem muito parâmetro quanto a isso, né? Então, a gente vem tentando estudar um pouco isso aqui no Lupa, e tem dados que são gritantes, né? Por que um historiador contratado por um município em Rondônia, né, um município até que tem o nome de um ditador, não vou mencionar aqui, em 2015, para trabalhar 40 horas semanais, ganharia inicialmente, ou ganhava naquele momento, inicialmente, R$ 817, e porque um historiógrafo contratado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, no mesmo ano, para trabalhar as mesmas 40 horas, tinha um salário inicial de mais de R$ 10 mil, né? Como é que a gente pensa esse tipo de questão, né? Então, eu acho que um ponto fundamental dentro dessa discussão, e que eu acho que é central mesmo, né, dentro de um espaço em que cada vez a gente tem
forma muitos profissionais, mas que nem sempre tem espaço de colocação para eles. Uma discussão fundamental para a profissão é essa, né? Discutir não apenas as nossas atribuições, o que a gente faz, isso é muito importante, discutir a área de atuação também é fundamental, mas essa luta também precisa ir para o campo da remuneração, né, dos direitos desse trabalhador da história, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto que a lei me chama a atenção, né? Uma outra pergunta que pode ser colocada também, né, e que está correlata àquela de saber o que é um historiador profissional, né, e a gente tem que pensar como um trabalhador, é quem será esse historiador profissional, né? Muita gente já vem alertando para o fato, né, e esse é um dos perigos que a lei nos coloca. O Bruno Leal, do Café História, já escreveu um texto sobre isso, que é o fato, né, que já está, enfim, todo mundo tem ciência disso, de que, sei lá, um Leandro Narlock vai poder pedir a carteirinha de historiador profissional, os palestristas da Brasil Paralelo vão poder ser reconhecidos pela lei como profissionais da história, né? Além disso, em tese, olha que curioso, Evandro, em tese, um estudante de história que já tenha alguma outra formação em ensino superior, ele pode obter a carteirinha de historiador profissional sem ter o título de graduação em história. Porque em tese também, estou falando tudo assim no plano em tese, porque a gente não sabe ainda o que vai funcionar de fato a partir da lei. Mas a lei prevê, né, que você atuando há pelo menos 5 anos nas funções de historiador, você pode tirar o título. Então, se um bolsista atua com 5 anos na iniciação científica, isso não é um trabalho de historiador, e ele já tem um título superior em outra área. Isso é curioso, porque isso nos faz pensar como que talvez a gente esteja assistindo, acompanhando agora, contemporaneamente a nossa prática, uma disjunção entre disciplina da história e profissão de historiador. É uma coisa que talvez não vai mais estar ligada à outra, né? Então, se por ensino de história, como eu mencionei, talvez haja dúvida se o recorte disciplinar ainda é suficiente, para o trabalho de historiador, a lei nos indica que talvez ela não é condição mais, né? Claro, o mercado de trabalho pode valorizar os aspectos formativos, né? Então, pensando assim, a pessoa que vai contratar um historiador, não, vou contratar alguém que se formou em história, mas a gente também pode pensar numa situação hipotética, né? Uma empresa quer contratar um profissional para produzir conteúdo sobre a história dessa empresa. Aí vai um estudante lá com o seu diploma de história e vai, por exemplo, a Brasil Paralelo com todo aquele portfólio deles. A gente faz um vídeo, uma série, põe no YouTube, põe num canal de streaming, tem um livro, etc, etc. Quem que vai ser contratado, né? Claro, eu estou dando um exemplo meio grotesco, porque também tem empresas que fazem um trabalho sério, mas voltando àquela ideia do mercado de trabalho, essa é uma situação que a gente precisa, de fato, lidar, né? E que essa lei nos coloca, né? A situação nos coloca, a situação contemporânea nos coloca, porque há, de fato, um interesse pela história que talvez nem sempre vai ser preenchido, vai ser suprido por aquilo que fazem os historiadores formados, né? Os historiadores disciplinados, chamemos assim, né? Então, eu acho que isso passa também por essas discussões éticas que você mencionou, que nem sempre são fáceis, né? Então, eu acho que a proposta daquele selo, né, de boas práticas historiográficas que a ANPU encabeçou, né, é uma forma, talvez, de tentar se antecipar a esse problema, né? E eu torço para que tenha validade, né? Para que haja desdobramentos nesse sentido, né? Mas, enfim, para resumir, acho que isso também toca num ponto, e essa tem sido uma preocupação nossa aqui no Lupa, que, para além, né, da profissão, do trabalho, acho que a gente precisa também gastar um pouco de tempo, despender esforços no sentido de tentar conhecer melhor, e eu tenho, enfim, repetido isso muitas vezes, até talvez esteja um pouco cansativo, mas conhecer os variados públicos da história, né? Conhecer as demandas, essas expectativas, em relação à história e aos seus praticantes, né? Acho que a gente precisa de pesquisas quantitativas mesmo sobre percepções públicas em torno da história, em torno daquilo que fazem historiadores e historiadoras, né? O que a sociedade pensa que nós de fato fazemos, né? O que eles pensam que seja o trabalho historiográfico, o que é a profissão de história, né? Como é que nós somos figurados, né, no nosso espaço social, né? Eu acho que esse pode ser um instrumento muito precioso para a gente ter
melhor noção sobre o nosso posicionamento no mercado de trabalho enquanto profissionais, mas também na sociedade de forma geral enquanto intelectuais, né? Eu acho que uma coisa, enfatizei muito essa questão da profissão enquanto trabalho, mas essa dimensão do política, intelectual do nosso ofício também acho que é fundamental, né? Então acho que a minha reação à tua pergunta iria um pouco nesse sentido. Muitos desafios, muito instigante também tudo que você trouxe na sua resposta, Fernando, para a gente pensar essa questão, né, tão atual também. Mas, Fernando, para a gente ir encaminhando o encerramento, eu queria colocar para você ainda uma última pergunta, que também é uma pergunta, né, já estamos aqui no último programa da temporada, é uma pergunta fixa também, como a primeira, né, a gente sempre faz, e ela tem essa curiosidade que se coloca, pelo menos para quem eu converso, que tem acompanhado, né, ouvir um pouco essa experiência dos colegas que enfim, atuam em diferentes regiões do país, né, em escolas, universidades, arquivos, enfim, olhando para o mundo, né, como profissional de história, como historiador, assim, você olhando para o mundo, como é que você percebe, assim, né, no seu cotidiano, as formas como o tempo histórico, né, ou as temporalidades históricas que você falou ao longo de toda essa entrevista, né, fazem parte, essas temporalidades fazem parte, têm feito parte da vida das pessoas, pelo que você vê no cotidiano, na vida, nas redes sociais, enfim, por onde você circula. E depois desse ponto de vista assim mais exterior, o teu ponto de vista em relação aos outros, vamos colocar assim, num sentido mais objetivo, como é que a história atravessa a tua experiência assim como sujeito, né, como cidadão, enfim, como ser no mundo? Eu acho que essa é aquela questão que de fato não tem como conciliar não tem como desvencilhar uma coisa da outra, né? Enfim, se a gente considera, e acho que a teoria da história nos faz pensar dessa maneira, né? Que talvez eu não consiga sair da posição de professor de teoria da história, mas se a gente considera que o tempo histórico é algo que tem relação, né, embora não equivalha plenamente ao que a gente poderia chamar de um tempo da natureza, um tempo cósmico dos movimentos dos astros, né, que define os nossos dias, as durações, a própria dimensão biológica da vida, né? Então, o tempo histórico se relaciona com isso, mas não equivale a isso. Ele também não equivale ao que a gente poderia chamar de um tempo psicológico, né? Isso que a forma como cada pessoa individualmente, né, cada indivíduo no seu íntimo experiencia o fenômeno da duração, né? Ou seja, se relaciona com aquele tempo natural, o envelhecimento é uma experiência nesse sentido, né? Como é que a gente vai notando as modificações do nosso corpo, né? Então, o tempo histórico não é nem esse tempo amplo, né, da natureza, nem é o tempo íntimo dos indivíduos, né, e aí não preciso citar autores aqui, acho que todo mundo mais ou menos conhece de onde vem esse tipo de formulação. Eu acho que o tempo histórico tem uma dimensão propriamente coletiva e social, né? Então, voluntário ou involuntariamente, ele faz parte da nossa vida, né? Não como substância, mas um pouco naquela ideia de temporalização, de processo de temporalização. E faz parte da nossa vida na medida em que nós somos seres marcados pela vida em sociedade. Então, faz parte justamente a partir dessa relação entre um tempo natural e um tempo íntimo. Então, eu acho que o tempo histórico é um elemento importante, por exemplo, na constituição das identidades sociais, né? Também não estou dizendo nenhuma novidade aqui, né? Eu acho que toda forma de identidade se assenta em determinadas modalidades de relação com os passados, né? Esses passados que definem um determinado grupo social, ou uma coletividade, uma comunidade, uma sociedade. Então, o cultivo das tradições, as formas de comemorações coletivas, são exemplos, né, banais de como que o tempo histórico faz parte faz parte cotidianamente das nossas vidas, né? Acho que o nosso calendário ele é recheado de datas comemorativas, né? Datas comemorativas, festivas, que são definidas a partir de escolhas culturais, por exemplo, datas religiosas, né? A gente sempre tem um feriado religioso no meio do ano, ou enfim, no meio do ano em várias partes do ano, ou são definidos por escolhas políticas, né? Como a definição de um dia para pensar, para celebrar o trabalhador, um dia da consciência negra, né? Isso tudo são marcações na nossa forma de experienciar o tempo, né? Então, é esse tempo social, esse tempo coletivo, esse tempo histórico que a gente está falando, né?
mas pelo menos, talvez, naquelas sociedades que têm na história, né, uma forma privilegiada de relação com o passado, e aqui talvez eu restrinja a ideia da história enquanto um conhecimento acadêmico, disciplinado. Eu acho que o tempo histórico funciona também no sentido de dar uma espessura temporal para a nossa existência, né? Ele oferece um sentido de pertencimento a essa coletividade, né, que uma coletividade que está junta não apenas porque divide um determinado espaço, não, um determinado espaço geográfico, mas porque compartilha também experiências de tempo, né, e se reconhece a partir dessas experiências, né? Então, isso é o básico do que é definidor de uma tradição, de uma herança cultural, de uma identidade coletiva, uma identidade nacional, né? Eu acho que essas celebrações recentes sobre o bicentenário, sobretudo aquelas mais emotivas que a gente via na televisão, né, e continua vendo de uma certa maneira agora com a Copa do Mundo, que apela para o campo dos afetos patrióticos, né, eu acho que mostram um pouco isso, né? Então, elas, em certa medida, nos ligam àquela sociedade de 1822, né, estabelece essa espessura temporal, nos relaciona com determinados passados, né? Acho que, por outro lado, também pensando que o tempo histórico não diz respeito apenas a experiências pregressas, as sociedades, e talvez pelo menos as sociedades ocidentalizadas, né, elas têm o costume também de imaginar, de projetar futuros. Seja alguns futuros mais imediatos, né, como no contexto da nossa vida política, né, em que sempre o que parece que está em jogo na nossa vida política é a próxima eleição, né? Então, a gente nem bem terminou a eleição agora, no dia 30 de outubro, as pessoas já estão se perguntando nos jornais se o Lula vai tentar se reeleger, né? Ele nem tomou posse ainda. Então, seja esses futuros mais próximos, que daí já entram no jogo político, né, mas não deixa de ser uma imaginação, projetos de futuro, sejam futuros mais longínquos, né, de mais longo prazo, né, que definem expectativas muito mais amplas. Por exemplo, né, uma imaginação de futuro de uma sociedade mais democrática, uma sociedade reduzindo as injustiças sociais, ou pelo menos uma sociedade mais justa socialmente, né? São formas de futuro que aparecem como promessas também, né? E aqui, sem nenhum sentido religioso do termo, né? Mas como expectativas, né? Como apostas, né? Que apesar da urgência, né, da gente precisar de uma sociedade mais democrática, elas não são pensadas para amanhã, né? Elas são projetadas como uma construção de mais longo prazo, né? Então, a gente tem noção disso, né? Que são propostas de longo prazo, né? E hoje, né, pensando especificamente em termos de política nacional, felizmente nós temos novamente a oportunidade de fazer uso dessas imaginações de futuro, né? Então, acho que isso é importantíssimo de ser ressaltado, né? Então, novamente, né, o tempo histórico também não lida apenas com dimensões de passado, mas também com futuridades, digamos assim, né? Mas aí, quando a gente pensa, quando a gente considera a situação planetária, né, quando a gente coloca o tempo social numa escala da natureza, numa escala geológica, a gente também tem elementos para não sermos tão otimistas assim, né? Porque a gente vive um tempo das urgências climáticas, né? Dessas mudanças sem precedentes na estrutura planetária como um todo, né? Então, acho que essa situação é aquela em que as tensões entre o tempo da natureza e o tempo histórico, né? Então, esse tempo histórico que é a forma por excelência que determina as nossas decisões políticas, né, e as decisões que nós devemos tomar. Eu acho que a situação, por exemplo, do antropoceno é aquilo que essa tensão entre temporalidade geológica, cósmica e o tempo social se chocam de uma forma mais intensa, né? O Rodrigo Turim, também, que já esteve aqui no podcast, né, que é o nosso historiador do fim do mundo, né, vem há algum tempo oferecendo reflexões muito sofisticadas e necessárias sobre isso, né? E sempre a partir dessa dimensão, pensando o tempo histórico, né? Isso sem falar também, eu não vou entrar aqui, mas em outras cosmovisões, né, que tanta coisa nos oferecem para a gente pensar e que, infelizmente, nem sempre a gente é humilde ou respeitoso o suficiente para ouvir, né? Cosmovisões em que passado e futuro se embaralham, né, que dão uma outra noção do que é uma temporalidade para a história, né? Como um pouco na ideia, que eu acho muito interessante, de futuros ancestrais, né, que a gente já viu diversos autores e autoras indígenas mencionando essa ideia,
e que agora vai dar título para um novo livro do Ailton Krenak, por exemplo, né? Aliás, eu acho que, né, a partir de outros pressupostos, né, de outras epistemologias, que não são as mesmas epistemologias assumidas pela historiografia, acho que o Ailton Krenak, o que ele vem há algum tempo, é justamente pensando a temporalidade, né? Seja com aquelas ideias de como adiar o fim do mundo, seja com essas projeções de ancestralidade ao porvir, né? Acho que tudo isso a gente pode situar como reflexões nisso que nós, a partir da historiografia, chamamos de tempo histórico, né? Então, tudo isso é para falar como que o tempo histórico habita, né, todas as nossas discussões contemporâneas, né? E para reafirmar como que nós somos seres atravessados por diversas formas de temporalidade, né? Mesmo o tempo histórico, esse tempo social que estou chamando aqui, ele é feito de diversas camadas, né? Tem um tempo das finanças, né, que é um tempo que age de forma muito mais acelerada, imediatista, onde as contagens, por vezes, são da ordem dos microsegundos, né? O tempo das notícias ou das falsas notícias, das fake news, que depende de toda uma lógica algorítmica para se, enfim, essas lógicas de rede para se espalhar para o bem ou para o mal, né, mas que se espalha com uma velocidade vertiginosa mesmo. O tempo da política, né, que envolve uma demanda de tempo um pouco maior, né, com deliberações que demandam mais tempo, que não podem ser realizadas de forma apressada, né? Você não projeta um ideal de sociedade de um dia para o outro, né? Tempo de práticas culturais que são muito mais vastas, né? Muito mais lentas, que tem outro ritmo, né? Eu iria até, enfim, isso me chama um pouco, estou ainda muito com o eco do livro da Micheline, né? O som do rugido da onça aqui, mas o tempo dos sonhos, né? O tempo das nossas formas de imaginação, de lidar ou de aprender com experiências pregressas, de imaginar tempos do porvir, né? Esse tempo de uma duração mais indefinida, que não equivale ao do mercado, nem da política, nem do jornalismo, né? Então, nós somos atravessados por uma pluralidade de tempos que conformam, talvez, essa noção de tempo histórico, né? Então, são muitas as formas pelas quais o tempo histórico se torna presente na nossa vida, né? O próprio tempo geracional, né? Por vezes a gente experiencia muito mais numa relação íntima, né? No cotidiano familiar, mas não deixa de ser também uma expressão desse tempo social, né? Que a gente pode definir a partir da história. Isso tanto num plano mais coletivo, então é recorrente a gente falar a geração de 1920, a geração modernista, a geração dos anos 60, a geração Z, Y, sei lá em qual que nós estamos hoje, né? Então, nessa escala mais ampla, mas numa escala menor também, né? Mais pessoal, né? O que não significa necessariamente aquela dimensão psicológica que eu havia mencionado. E aí eu acho que a família é uma esfera impregnada, né, de temporalidade social também, a família enquanto uma instituição social, né? A gente pensa os aniversários, álbuns de família, que é uma forma de lidar com esse passado também, com os nossos passados, né? As recordações dos mais velhos, né, como que ela também nos faz pensar nesses termos geracionais, né? E aí, como a tua pergunta ela envolve uma dimensão pessoal, né? Eu não acho que a minha experiência seja significativa de nada, mas eu daria esse exemplo a partir dela, né? E algo que há algum tempo eu venho pensando, e acho que a tua pergunta toca diretamente nisso, né? Por exemplo, eu tive a felicidade de poder conviver durante muito tempo com os meus avós, todos eles, tanto os paternos quanto os maternos, né? Cheguei até a conhecer, a ponto de ter memória, uma bisavó. E recentemente faleceu o meu último avô, que ainda estava vivo, né? Então, os 4 faleceram na última década, de 2013 até o ano passado, até 2021, todos aqueles avós, né, com quem eu convivi durante um longo período da minha vida, faleceram, digamos assim, desapareceram, né, pelo menos nessa dimensão mais concreta, né? E isso, para mim, e talvez de uma forma geral, também nos coloca uma perspectiva que é difícil de definir com precisão, né, porque carrega a nossa existência com outras camadas de passado, né? Até bem pouco tempo atrás, eles eram do meu tempo, né? Eram, por mais que fossem mais velhos, né, de outra geração, mas eles eram presentes, né? Minha relação com eles era da ordem da presença. Agora, o que fica, obviamente, são boas lembranças, ótimas memórias, mas a relação que eu mantenho com eles é uma relação de passado,
né, marcada por essa ausência, né? E, claro, eu estou pensando aqui como também um professor de teoria da história, né? Então, guardadas todas as devidas proporções, acho que com as sociedades funciona um pouco da mesma forma, né? Nessa relação e nessa tensão entre presença e ausência, né? Que é constitutiva da nossa história, é constitutiva da nossa historicidade, né? No fundo, a nossa vida social é um vasto processo de acúmulo de passados, né? Claro, e de projeções de futuro, mas eu vou ficar apenas nessa dimensão de passados, né? O que a gente tenta pensar é justamente o que fazer com esses passados, né? E além disso, uma questão que tem também me ocupado, assim, de quantos passados uma sociedade necessita, né? Isso é um ponto, uma pergunta até certo ponto banal, assim, mas é uma pergunta que instiga uma certa curiosidade, né? Quais passados uma sociedade pode descartar, quais ela precisa manter como uma espécie de memória de reserva, né? Como diversos autores mencionam, né? Então, acho que tudo isso adianta um pouco a minha resposta à segunda parte da tua pergunta, né? E, de fato, eu acho que é o fato de eu ser historiador que me faz pensar dessa maneira, né? Então, a ideia do sentido da história para a minha vida, né? Então, hoje eu tenho uma idade em que mais da metade da minha vida eu passei ligado à prática historiográfica, seja como estudante de graduação, seja como professor universitário. Então, a história, ela ocupa um sentido na minha vida que se mistura muito com essa dimensão pessoal e profissional, né? Por vezes fica difícil, e no meu caso específico, eu acho que é mesmo indesejado separar uma coisa da outra, né? Eu não conseguiria bater o cartão às 18 horas, ir para casa e esquecer a minha profissão. É um pouco como naquela série lá, Ruptura, né? Que trabalha um pouco essa lógica, né? Então, seja do ponto de vista profissional, enquanto professor que se relaciona sempre com um determinado público, e é um público que sempre modifica todo ano, é muito heterogêneo, né? Que são os estudantes, ou mesmo com colegas, né, com quem eu mantenho uma relação afetiva, de amizade, né, você é uma dessas pessoas, inclusive para além da amizade, né, porque eu sou casado com uma historiadora, né, a história ela dá um sentido existencial de fato para a minha vida, né, no momento eu não me vejo fazendo outra coisa, eu não consigo criar um olhar que me distancie desse lugar, não me vejo fazendo outra coisa que não seja pesquisar, ensinar, e eu tive a oportunidade de fazer disso não apenas um modo de vida, mas um meio de vida, né? Então, eu sou remunerado para isso, né? Então, e claro, os sentidos vão muito além dessa dimensão profissional, né? No sentido do trabalho, de um trabalhador da história, como eu mencionei, porque a história é também uma prática intelectual. Então, acho que ela está voltando, tentando amarrar com o começo da nossa conversa, acho que ela está ligada àquela dimensão da visibilidade que eu comentei antes, né? Então, mesmo que involuntariamente, o meu olhar acaba sendo mediado, filtrado por essa condição de historiador, né? Quando eu leio uma notícia, quando eu vejo o jornal, quando a história está lá guiando o meu olhar, né? Quando eu leio um romance, né, a gente olha com o olhar de historiador, vai ver um filme, vai passear vai viajar, tudo isso conforme a nossa experiência, né? E acho que isso diz respeito não apenas à minha vivência pessoal, mas também às escolhas que eu faço enquanto alguém que faz parte de uma coletividade, né? Você pode notar que eu estou dando vários círculos aqui sem conseguir separar individual e coletivo, né? O pessoal do profissional, né? Eu diria que as próprias escolhas políticas que eu faço são totalmente definidas a partir dessa condição de historiador, né? Também não consigo separar uma coisa da outra, né? Eu acho que estou concluindo, eu sei que eu falei demais, eu acho que nesse ponto, Evandro, e amarrando, tentando dar uma amarração a tudo isso, né, essa nossa conversa, no fundo fica essa ideia de que como que é difícil desvencilhar uma coisa da outra, né? Então, de todo modo, eu acho que o sentido da história é atravessado por situações como essa também, né? Pela possibilidade que você propiciou de rever, né? De te rever, né? De rever, ainda que de forma remota, né? Um amigo, e de poder conversar, né? Contigo, trocar essas ideias, né? Que a partir dessas perguntas sempre tão instigantes, né? Então, acho que é isso, Evandro. Fico por aqui, né? Fernando Nicolazzi, quero dizer, Fernando, que eu sou imensamente agradecido a você por você ter aceitado participar. É sempre um prazer imenso te ouvir, não só para mim, eu tenho certeza para todo mundo que for assistir a essa entrevista. A forma generosa como você compartilha, a sua inteligência, a sua sensibilidade, a responsabilidade com a qual você também
sempre lida com tudo isso no seu trabalho. Quero dizer que eu tenho grande admiração por você. Fico realmente muito satisfeito de poder encerrar essa temporada, nessa primeira experiência desse projeto, com a tua entrevista, agora já para esse final de ano, né? Também queria mencionar que as entrevistas de dezembro, elas são, de uma certa forma, regionalizadas, né? A ideia era que cada uma das entrevistas de dezembro, que agora a sua encerra esse momento do projeto, são de colegas que atuam em regiões diferentes do país. Então, cada sexta-feira de dezembro, uma entrevista de uma região diferente, com um colega de uma região diferente, né? Então, é muito também importante para mim, né, ouvir um professor que atua na região sul, que por toda essa conjuntura, inclusive política, né, carrega aí uma pecha que envolve as consequências negativas, né, do momento político que nós estamos falando aqui. Então, acho que também é bacana ver um colega, um profissional de história que está atuando e com essa responsabilidade, esse senso crítico, e formando pessoas também, né, que vão ocupar lugar nessa sociedade com esse mesmo senso crítico e responsabilidade. Então, fico muito feliz. Quero agora, antes de encerrar, passar a palavra para você, já que também é uma entrevista que está entrando aqui pertinho do ano novo, está acabando 2022, vem 2023. Eu queria devolver a palavra para a sua despedida e, assim, para você ficar à vontade para, inclusive, falar algo a respeito das suas expectativas para esse próximo ano. Não, acho que eu já falei demais, Evandro. Eu acho que queria agradecer muito, muito pelo convite, parabenizar você, toda a equipe que trabalha nesse projeto tão interessante, tão relevante, tão importante para nós, né? Desejar que ele não se encerre agora, né? Que, enfim, que vocês tenham condições de fazer, de manter esse projeto também em tempos melhores, né? Foi um projeto que nasceu num contexto muito difícil, muito conturbado da nossa sociedade, né? A gente vai levar muito tempo para aprender a lidar com isso, né? Mas acho que a gente compartilha, eu e você e diversos outros colegas compartilhamos isso, né? Acho que nós temos aí, novamente, a ideia de esperança está colocada para nós, né? Então, aproveitando que acho que é um programa que vai marcar uma transição de ano também no nosso calendário, né? Desejar a todos e todas um excelente ano, né? E com essa certeza de que tempos melhores virão porque eles precisam vir, né? Então, acho que é importante isso. E, mais uma vez, te agradecer por essa conversa. Perfeito. Muito obrigado, Fernando. Obrigado mesmo. E eu quero também agradecer a todo mundo que assistiu e que vai assistir a essa entrevista e as outras entrevistas, né, desse projeto, a História em 60 Minutos. Estão disponíveis nos canais que eu falei logo no início da entrevista, ficam disponibilizadas, né, nesses canais. E espero que a gente possa continuar em outro momento, talvez no ano que vem, a gente possa continuar, então, desenvolvendo e ouvindo colegas, trocando ideias e aprendendo juntos aqui, tá bom? Também aproveito para desejar um feliz ano novo e que a gente tenha, de fato, um ano de esperança que precisa, como o Fernando disse, precisa chegar, precisa vir, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Tchau! Hoje é 30 de dezembro de 2022 e nós estamos encerrando a primeira temporada de A História em 60 Minutos, um projeto do Departamento de História do SEDES. Nesse momento eu queria fazer alguns agradecimentos especiais. Em primeiro lugar, a professora Maria da Glória de Oliveira, primeira entrevistada desse projeto, que colaborou inclusive com a concepção dele e com o roteiro de perguntas que foi apropriado e adaptado ao longo desse ano. Muito obrigado. Também agradeço a Samela Rebeca de Oliveira Silva e a José Mário Medeiros Júnior, bolsistas, né, alunos que trabalharam na edição do projeto e se envolveram com ele ao longo desse ano, alunos do curso de História do SEDES, o FRN, e também a todas e todos os colegas que participaram como entrevistados e entrevistadas ao longo dessa primeira temporada, assim como aqueles colegas e amigos que assistiram e compartilharam, né, ideias, deram retorno e trocaram, construíram esse projeto junto conosco, certo? Gostaria de convidar mais uma vez todos que estão assistindo que se inscrevam no canal do Sílaba, Sujeito Implicado, Laboratório e Acervo no YouTube, canal que já existe e está reunindo as entrevistas desse ano e também vai acolher as entrevistas das próximas temporadas que devem ocorrer também, tá certo? Então eu queria reforçar essas informações e agradecimentos, desejar um feliz ano novo e espero encontrá-los numa próxima oportunidade. Muito obrigado. Tchau.